Carta às Águias se reunindo, 26 de abril de 2025. Estimados amigos preciosos. Citação do irmão Branham. Meus amados, meus queridos do Evangelho, meus filhos gerados a Deus. Fim da citação. Que fim de semana maravilhoso passamos com nosso Senhor. Foi algo sem igual. Apenas passando tempo com Ele, falando com Ele, ouvindo sua voz, adorando-o, agradecendo-lhe e dizendo-lhe o quanto o amamos. Que honra é viver neste dia e ser parte do cumprimento das Escrituras. Como palavras mortais podem expressar tudo o que está em nosso coração? Como disse o profeta, não sou eu, há simplesmente algo lá no fundo, empurrando e borbulhando em mim, um poço artesiano do Espírito Santo. É a noiva se aprontando para o noivo. Como uma noiva fica animada antes do casamento. Seu coração começa a bater tão acelerado à medida que os últimos segundos passam. Ela sabe que a hora finalmente chegou. Abre aspas. Eu me aprontei. Ele está vindo para mim. Agora seremos um. Fecha aspas. Estamos sem dúvida vivendo nos últimos momentos finais do tempo. A noiva logo será arrebatada e chamada para a nossa ceia da lua de mel. Ele está nos levando a novas alturas. Não há mais perguntas, não há mais questionamentos. Nós somos a noiva. E ele ainda não terminou. Ele ainda quer abençoar e encorajar sua amada noiva escolhida. Como ele gosta tanto de encorajá-la e dizer-lhe o quanto a ama, como ele está orgulhoso dela. Ele ainda tem outra revelação muito especial para dar a ela. Quando há tantas vozes no mundo que rejeitam tocar as fitas, ele mais uma vez quer assegurar à noiva que ela está em sua vontade perfeita e em seu caminho provido. Seu programa sempre foi rejeitado. Sua noiva sempre foi perseguida. As pessoas sempre querem sua própria maneira, a ideia delas. Elas querem um líder diferente para conduzi-las. Mas Deus enviou um líder para conduzir sua noiva. Ele mesmo, o Espírito Santo. E o Espírito Santo desse dia, como em todos os outros dias, é o profeta de Deus. Eles sempre quiseram homens para liderá-los. Na época de Samuel, Deus disse que eles o estavam rejeitando por não quererem que Samuel os liderasse. Parecia estranho, pois Samuel também era homem, mas a diferença era que Samuel era o homem que Deus havia escolhido para liderá-los. Não era Samuel, era Deus usando Samuel. Ele era a voz e o homem escolhido por Deus para guiá-los, mas eles quiseram outras vozes. Saul sabia que o povo temia Samuel, por isso teve de proclamar, abre aspas, Saul e Samuel, fecha aspas. Ele tinha de assustar o povo para que o seguissem. É verdade que ele havia sido chamado, é verdade que ele havia sido ungido por Samuel para ser o rei deles, mas Deus ainda tinha um caminho provido, e o profeta que ele escolheu para guiá-los, inclusive para guiar Saul. Deus falava com seu profeta e dizia a Saul o que fazer. Quando Saul concluiu que ele também era ungido e não quis ouvir apenas o profeta, Deus lhe tirou o reino. Citação do irmão Branham. Então, quando fizeram isso, quando a grande derrota veio, então Saul cortou 2 grandes bois e os mandou para todo o povo. E queria que você notasse aqui que, quando Saul mandou os pedaços dos bois para todo Israel, e disse, abre aspas, que todo homem que não seguir a Samuel e Saul, que ele, este boi, seja como este. Fecha aspas. Está vendo quão enganosamente ele tentou representar-se com o homem de Deus? Como isso não foi de cristão. O receio do povo era por causa de Samuel. Mas Saul conseguiu que todos o seguissem porque o povo temia Samuel. Entre aspas, que sigam a Samuel e a Saul. Fim da citação. Certo dia, Saul estava muito atribulado. Ele não conseguia uma resposta de Deus. Não conseguia conforto. Ele queria respostas.
Ele sabia onde tinha de ir para conseguir a resposta que queria. Só havia um lugar: o profeta de Deus, Samuel. Ele havia morrido, mas ainda era a voz de Deus, mesmo no paraíso. O pai queria que sua noiva soubesse quem ele escolheu para conduzi-la neste último dia. Por isso levou seu poderoso anjo além da cortina do tempo para mais uma vez nos dizer, confortar e encorajar que estamos em sua vontade perfeita e provida. Ouçam com muita atenção tudo o que o profeta está dizendo. Citação da irmã Branham. Agora, queria que vocês não repetissem isto. Isto é diante da minha igreja, ou das minhas ovelhas que estou pastoreando. Fim da citação. Antes de nos dizer qualquer coisa, ele primeiro quer que saibamos que isso é somente para nós, sua igreja, suas ovelhas, as quais ele está pastoreando. Portanto, se você não pode dizer, entre aspas, o irmão Branham é o meu pastor, eu já disse isso antes, mas simplesmente não há necessidade de ler mais. Isto não é para você. Além disso, ele não queria que sequer repetíssemos isso para ninguém, a não ser para aqueles que creem e dizem, entre aspas, o irmão Branham é o meu pastor. Bem aí está a nossa resposta à questão pela qual recebemos tantas críticas por dizer, entre aspas, o irmão Branham é o nosso pastor. Essas são aquelas pessoas que ouvem as fitas. Elas estão certas, ele está e nós estamos. Por favor, não fiquem chateados comigo. Não estou dizendo essas coisas para chatear ninguém. Isso seria errado, mas é o que ele está dizendo à noiva. Não estou dando minha interpretação a isso. Ele está dizendo claramente, a palavra de Deus não precisa de interpretação. Citação do irmão Branham. Se foi que eu estava neste corpo ou fora, se foi uma transladação, não foi como nenhuma visão que já tive. Fim da citação. Agora, ele nos diz que essa não havia sido como nenhuma visão que ele já havia tido. Ele foi a um lugar onde nunca havia estado. Foi ainda maior do que qualquer outra visão que ele já havia tido. Ele não estava sonhando, ele viu seu corpo na cama, ele estava lá. A noiva de Jesus Cristo, deixe que isto vá bem fundo. Era a noiva de Jesus Cristo do outro lado, no tempo presente, que veio correndo até ele gritando e agarrando, abraçando e dizendo, entre aspas, ó nosso precioso irmão. Ele estava lá, ele podia sentir, ele podia ouvi-los. Eles estavam falando com ele. Ele parou e olhou, era jovem. Olhou para trás, para seu velho corpo deitado com as mãos atrás da cabeça. Agora já confirmamos que ele estava lá, e era a noiva de Jesus Cristo que ele estava vendo. Agora vamos ouvir o que a voz acima estava lhe dizendo. Citação do irmão Branham. Então aquela voz que estava falando acima de mim disse, abre aspas, sabe, está escrito na Bíblia que os profetas foram reunidos com o povo deles. Fecha aspas. Fim da citação. Deus não estava somente mostrando e encorajando seu profeta, mas havia muito mais do que isso. Ele voltaria e nos diria não apenas para onde estamos indo e como seria, mas também para nos dizer que estamos em sua vontade perfeita apertando play. E é assim que você chega onde a noiva está. O irmão Branham disse que queria muito ver Jesus, mas eles lhe disseram, citação do irmão Branham, entre aspas, agora ele está um pouquinho mais alto, bem naquela direção. Disseram, entre aspas, algum dia ele virá a você. Fim da citação. Eles então passaram a lhe dizer quem ele era. Citação do irmão Branham. Entre aspas, você foi enviado para ser um líder, e Deus virá, e quando ele vier, ele o julgará conforme o que você lhes ensinou. Primeiro, se eles entram ou não. Nós entraremos de acordo com o seu ensinamento. Fim da citação. Quem foi enviado como um líder? Seremos julgados conforme o que quem nos ensinou?
Entraremos no céu de acordo com o ensinamento de quem? Alguém pode dizer, entre aspas, eu ensino ao meu povo exatamente o que o irmão Brana disse. Amém. Você deveria e creio que alguns o fazem, mas não faça disso, entre aspas, o irmão Brana e eu. Vamos continuar lendo, pois ele quer ter certeza de que entendamos com mais clareza. Citação do irmão Brana. E aquelas pessoas clamaram e disseram, abre aspas, nós sabemos disso e sabemos que vamos com você algum dia de volta à terra. Fecha aspas. Disseram, entre aspas, Jesus virá e você será julgado de acordo com a palavra que nos pregou. Fim da citação. Seremos julgados pela palavra que ele nos pregou. Portanto, o julgamento vem do que a voz de Deus disse nas fitas. Como alguém pode dizer que a voz nas fitas não é a voz mais importante que você pode ouvir? Citação do irmão Brana, entre aspas. E então, se você for aceito nesse tempo, o que você será? Fim da citação. Estão preparados? Isso vai deixar bem claro qual é a vontade perfeita do Senhor para a noiva de Jesus Cristo. A noiva está dizendo ao profeta o que ele fará. Ninguém mais, não um grupo, não outro pastor, o profeta de Deus, William Marion Branham. Citação do irmão Branham, entre aspas. Então você nos apresentará a ele, como seus troféus de seu ministério. Fim da citação. Quem nos apresentará ao Senhor Jesus? Os dias de apenas ouvir o profeta acabaram? O irmão Branham nunca disse para tocar as fitas? A noiva está clamando e dizendo que se você quer ser noiva, é melhor apertar o play. Ainda não está convencido? Bem, ainda mais. Disseram, entre aspas, você nos guiará a ele, e todos juntos voltaremos à terra para viver eternamente. Quem deve nos guiar a ele? Quem está guiando a noiva? A noiva está lhe dizendo que ele guiará a noiva a ele, e então voltaremos à terra para viver eternamente. Se houver alguma revelação em você, se você afirma que crê nesta mensagem, rogo que Deus lhe revele que deve colocar a voz dele nas fitas em primeiro lugar. Pastores, coloquem o profeta de volta em seus púlpitos. As fitas são a voz mais importante que vocês devem ouvir, pois serão julgados por essa voz. De acordo com a palavra, estamos em sua vontade perfeita e provida para o nosso dia, ouvindo a voz de Deus nas fitas. Se Deus abriu seus olhos para a verdadeira revelação da sua palavra, convido a se juntar a nós domingo ao meio-dia, horário de Jeffersonville, enquanto ouvimos O Rei Rejeitado. Mensagem pregada dia 15 de maio de 1960. Irmão José Branham.